Agora foi. Tá, vamos lá. Vou compartilhar a minha tela com vocês. Cadê o povo, gente? Cadê o povo? Acho que agora vocês conseguem ver, né? Sim, tá mostrando. Dá pra ver, né, Adriane? Tá bom. Então, olha só. Aqui a outra tela, vocês conseguem ver? Sim, tá mostrando tranquilo. Tá bom, vamos lá no livro. Qual que é a ideia, gente? Primeiro, primeiro, eu quero que vocês vão lá, vocês assistam todos os vídeos que eu postei aqui, ó. Primeiro que vocês têm que assistir todos os vídeos que eu postei, né? Até hoje. E aí, esses vídeos aqui, ó. Não, mas assistam. Olha aqui, ó. Maximização e equilíbrio a curto prazo. A gente vai fazer uma avaliação em cima disso aqui. Começa amanhã, tá? Ou seja, é o trabalho que eu vou passar para vocês. Mas vai ser na forma de trabalho. Então, assim, vocês vão ter um prazo para fazer, não vai ser num dia só. Vai ser um trabalho prático isso aqui. Então, aqui, ó, maximização e equilíbrio de curto e curto e longo, mas principalmente o curto prazo que a gente vai trabalhar. Porque no curto prazo a gente mantém pelo menos um fator fixo e os demais são variáveis. Por exemplo, o aluguel é fixo. E o resto é tudo custo variável no curto prazo. Aqui, ó, assistam esse vídeo aqui, como a empresa maximiza o lucro, exemplo com fabricação de massa de pizzas, bem legal. Produtividade marginal do capital e maximização dos lucros, compra de máquinas e maximização dos lucros, tudo com uma mesma situação. Então assistam esses vídeos aí. Tudo isso foi feito baseado nessa tabela aqui, ó, relações entre custos. Então a gente vai colocar aqui, ó, isso aqui a gente vai fazer no Excel, ó, quantidade produzida. Você não produziu nada, 0 unidades, mas você já tem um custo fixo, né? Uma unidade, duas, três, quatro, cinco. A ideia aqui, gente, é descobrir o nível de produção que vai dar o lucro máximo para a empresa. Porque, afinal de contas, uma empresa ela existe por quê? O camarada montou um negócio lá porque ele gosta de trabalhar, porque ele é bonzinho. Não, ele montou porque ele quer ganhar dinheiro. Tá? Então, lembre-se do que já foi conversado, que toda empresa existe porque ela visa lucro. E não se esqueçam daquela máxima da microeconomia que reza que o mais ele é preferível a menos. Então, já que toda empresa visa lucro e o mais é preferível a menos, logo toda empresa visa maximizar o lucro, obter o lucro máximo. Professor, obter o lucro máximo é assim, vou produzir adoidado e vender adoidado? Não, pera, não é assim. Não é assim. Pode ser que lá na frente, a partir de um certo dado nível de produção, você comece a operar no prejuízo. Você começa a perder dinheiro, porque aí você vai estar gastando além, você vai estar, digamos assim, alocando um recurso desnecessariamente. Um recurso como, por exemplo, você vai ter que contratar um funcionário a mais, comprar e ligar uma máquina que vai ficar gastando energia, sendo que o custo de aquisição e de operação, principalmente de operação desse equipamento, desse fator de produção, seja uma máquina ou seja uma mão de obra, ou até mesmo um espaço maior que você vai ter que construir ou alugar, ele não vai compensar por aquela quantidade adicional que você vai produzir para vender, se é que vocês estão entendendo, gente. Deixa eu ver vocês aqui. Estão entendendo ou não, mais ou menos o que eu estou falando? Vai ter um limite X que você vai ter que parar de produzir. Porque se você continuar produzindo, caramba, as unidades adicionais que você está produzindo para vender não vai compensar o custo que você vai ter para aquele nível de produção. Estão entendendo? Oi? Lembra disso do limite. É.
É o que a gente está vendo aqui. Industrial e microeconomia. Só que no caso eu me refiro a uma situação que você até tem os fatores de produção ali disponível para trabalhar para você. Você tem funcionário ali, você tem máquina, você tem espaço para trabalhar, você tem tudo. Só que o custo já não está compensando, tá? Então é assim, a gente vai ter que chegar num ponto onde a gente vai pegar o custo marginal de produção. O que é o custo marginal? Marginal vem de margem, ou seja, aquela unidade adicional. Ele vai ter que ser ali, ó, igualar a receita marginal. Vai ter que ser muito próximo. Pode ser que não dê um valor exato igualzinho. Na prática é bem difícil de dar, mas vai ter que ser o mais próximo possível. Porque a partir dali, a receita obtida com a venda desse produto, ela vai ser inferior ao custo que a produção desse produto aí ela tá gerando para você. Aí vai ficar aquela discrepância, caramba, não está compensando eu produzir, porque eu estou tendo um custo alto. Ele tá me dando um retorno inferior ao custo que eu estou tendo para produzir, então eu tenho que parar por ali. A ideia é essa, tá? Aqui na economia industrial a gente cuida da empresa, tá? Esquece o consumidor. Tá? O comportamento do consumidor é outra situação. Aqui a gente está estudando a teoria da firma, a empresa em questão, a produção. Por isso, economia industrial, que é a economia que cuida da produção. Tá certo? Heitor, chegou depois. Aquileide, bom dia para vocês dois, tá? Então, a gente vai desenvolver um trabalhozinho que a gente vai utilizar como base uma tabela como essa aqui, ó. E por isso que, Heitor e Aquileide, vocês que chegaram agora, tá? Vocês vão assistir. Primeiro que vocês têm que assistir todos os vídeos que eu postei até então. E dê uma atençãozinha aqui para vocês entenderem, ó, esses vídeos aqui, ó. Maximização e equilíbrio no curto prazo. Isso aqui eu tirei da onde? Daqui do livro, ó. Vamos voltar aqui. Está no livro aqui, a partir do capítulo 2 aqui. Ó, componentes básicos dos custos, economia de escala e escopo, se bem que está um pouco atrás. Tá entre o capítulo 2 e o capítulo 3. Deixa eu só voltar aqui para vocês verem. Aliás, tem um pouquinho do capítulo 1 e um pouco do 3. Aqui, eu tirei desse quadro que está no capítulo 1, aqui onde ele fala aqui, ó, item 1.2.2.1 curto prazo. E aqui, ó, maximização e equilíbrio no curto prazo. Então aqui, ó, tem X1, que é a quantidade do fator de produção 1, né? Isso aqui pode ser gente trabalhando para você, porque mão de obra é fator de produção. Pode ser máquina trabalhando na sua empresa, máquina também é fator de produção, tá? Aqui esse K é o fator de produção fixo, pelo menos uma a gente tem. O que é isso? Pode ser o aluguel, por exemplo, o escritório de contabilidade. É um valor fixo que você vai pagar mês a mês, tá? Só que isso não é o mais importante, mas entra também lá no cômputo dos custos para que a gente possa chegar ao lucro final, né? Ao lucro líquido, que é o lucro bruto menos todos os custos que você tem a sua produção até chegar ao lucro líquido. Então aqui nós temos os fatores de produção. Esse Y vai ser a quantidade produzida, que está lá na primeira coluna da tabela que a gente vai fazer. O P vai ser o preço de mercado, que é igual à receita marginal. Enfim, e aí nós vamos fazendo essas continhas aqui, de forma que a gente vai montar uma tabela. Vocês vão utilizar o Excel, uma tabela semelhante a essa aqui, ó, onde ele fala novamente dos custos de curto prazo, só que agora no capítulo 3, lá na página 26, está aqui, ó, tabela 3.1, relações entre custos. E aí, gente, montando uma tabela como essa, a gente vai conseguir chegar num ponto onde a receita marginal é igual ao custo marginal. Se bem que aqui essa tabela não está completa, eu vou passar um modelo para vocês, tá? Mas eu quero que vocês façam não apenas uma tabela. A ideia aqui
A primeira coisa que vocês vão fazer, gente, vocês vão pensar no que vocês vão fazer. Eu encontrei um trabalho ontem que vai servir como modelo e eu vou passar para vocês. Estão enxergando aqui, ó? Eu até postei ontem lá. Simulador de maximização de lucros, uma aplicação a um posto de gasolina de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Estão enxergando aqui, gente? O que vocês vão fazer? Vocês vão replicar esse trabalho aqui. Ou seja, vocês vão tomar ele como base e fazer um trabalho parecido. Tá? É como se fosse um artigo. Ah, professor, é muito grande, tem 19 páginas. Pode ser menor? Pode. O importante é cumprir com o objetivo. Tá? Aqui ele fez para um posto de gasolina. E aí eu vou deixar vocês à vontade. Se quiser fazer com gasolina, que eu acho que é o momento atual, né? Explodir o preço da gasolina, fiquem à vontade, pode fazer. Se quiserem fazer com a padaria, com qualquer outra coisa, fiquem à vontade. Então aqui, o que ele fez nesse trabalho? Que ele começa lá com um pouquinho de matemática. Ó, aqui na introdução ele fala um pouquinho de empreendedorismo. Ó, o empresário, para sobreviver no ambiente econômico, deve estar atento aos sinais de mercado e se antecipar a mudanças aos seus impactos. Ou seja, o mercado ele é dinâmico, o mercado muda. O custo de produção ele muda. A cidade vai crescendo, o consumo vai aumentando, a demanda vai aumentando. Os custos de produção eles vão mudando. Então o empresário ele vai ter que estar atento a essas mudanças, de forma que com um pouquinho de... com algumas ferramentas na mão, com o uso de um pouquinho de matemática, ele consegue se adaptar ao mercado de forma tal que ele não venha cobrar um preço nem muito barato, nem muito caro, e de forma que ele consiga trabalhar no sentido de trabalhar ao seu favor, ou seja, maximizar o lucro para que a empresa dele continue existindo, sobrevivendo no mercado, tá certo? Então, olha só, para efeito de simplificação, supõe-se que a firma opera com uma tecnologia de retornos constantes aos insumos variáveis, ou seja, iguais aos seus custos marginais. Tá? Isso aqui é teoria, tá? Um pouquinho de teoria que vocês encontram aí nos livros, nos manuais de microeconomia, nos livros de economia industrial. Aqui fala da curva de custo e receita da empresa, certo? Aqui mostra a receita marginal. Tá? Isso aqui está relacionado com o preço. Porque, puxa, se o preço estiver muito caro, você vai vender menos, vai faturar menos. Se você coloca um preço muito barato, você vai vender mais. Ah, mas em qual ponto eu vou trabalhar? Calma, a gente já chega lá. Isso aqui tudo está no livro, gente. Nesse livro aqui, ó, do David Kupfer. Essas curvas de custo, vocês encontram todas elas aqui. Isso aqui, por enquanto, é tudo teoria. Tá? Olha aqui o que acontece com a receita da empresa. Ah, professor, eu vou produzir. Sim, você vai produzindo até o infinito e o seu custo ele vai aumentando. Ó. O seu custo ele vai crescendo linearmente, mais ou menos isso. Tá? Vai chegar num ponto que você vai ter o seu lucro máximo. Que a partir daqui, se você continuar produzindo, não pense que o seu lucro vai continuar aumentando, que ele vai parar de aumentar. E pelo contrário, ele vai começar a cair a partir de um dado momento onde você vai ter uma elevação superior de custo. Ah, por quê, professor? Porque assim, se a sua demanda é infinita, ela não para de aumentar, entenda que a capacidade produtiva do seu negócio, da sua empresa, ela foi planejada para atender um certo limite produtivo, porque tudo tem limite nessa vida. Ah, mas a minha demanda continua crescendo. Considerando os fatores de produção atuais e os custos atuais, é bem provável que a partir de um certo nível de produção, você comece a ter um custo mais alto para aquela unidade, para aquela próxima unidade produzida. Por exemplo, o seu limite de produção é de 100 unidades hora de um determinado produto. Para você produzir a próxima unidade, você teria que colocar uma máquina muito grande que vai consumir muita energia. Não vai compensar você ligar aquela máquina, o consumo de energia dela vai ser muito mais alto do que o retorno que você vai ter com a produção e com a venda dessa unidade, se é que vocês mais ou menos estão entendendo. Isso faz com que as curvas de custo tenham esse formato aqui,
Aliás, e como ela tem um custo crescente, a partir de um dado momento vai crescer mais ainda, o seu lucro começa a cair. Mas isso aqui é tudo teoria, isso aqui vocês vão pegar lá no livro, tá? Não precisa escrever exatamente como está no trabalho, que esse trabalho aqui é só um modelo, tá? Mais gráfico, mais gráfico, mais gráfico. Aqui, ó, isso aqui faz parte da metodologia. A determinação do markup. Vocês lembram o que é markup? Vocês já viram isso lá em micro, gente? Sim ou não? O markup é o lucro bruto, gente. Tá? Ele é o lucro bruto. A gente vai precisar dele. Não é o seu lucro final, mas é assim. E a diferença entre o seu preço de venda e entre o preço de compra, tá? Aqui nesse exemplo aqui, que não é exemplo, na verdade ele trabalhou com dado real, isso é antigo, foi lá no ano de 2005. Naquela época ele vendia a gasolina por 2,27, mas ele comprava por 1,96, tá? Então qual que vai ser o markup dele, o lucro bruto? 2,27, que é o preço de venda, menos 1,26, aliás, menos 1,96, que é o preço que ele compra da distribuidora de gasolina. Pronto. Então a gente vai precisar dessa informação, certo? Aqui estão umas continhas aqui bem simples, ó, a receita total é igual ao preço vezes quantidade, receita marginal, né? Receita marginal é a receita que você obtém a cada unidade vendida, porque marginal é a margem, né? Ou seja, quanto que você obtém com a venda de uma unidade, né? E na prática a gente aprendeu que receita marginal é o próprio preço de mercado, se bem que aqui ele faz um pouquinho diferente nesse trabalho, né? Ele utiliza o preço de compra, 1,96, e não o preço de venda. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês façam, depois que vocês definirem o que é que vocês vão trabalhar, no que vocês vão aplicar, se vocês querem fazer com um posto de gasolina mesmo, vai ser muito simples, muito mais fácil. Você vai lá, pergunta para o gerente ou proprietário do posto, se você tiver uma amizade, amigão, quanto que você está pagando o litro da gasolina, né? E ele vai falar para você, eu estou pagando, sei lá, R$5. Tá? O preço de venda você já tem, porque está lá fora naquela placa lá, né? Por obrigação, eles têm que colocar, divulgar o preço, né? O preço de venda está quanto? Está R$5,98 o litro, beleza. Mas quando você pagou? Eu paguei 5. Então meu markup é de 98 centavos. É isso aí que você vai considerar. Para quê? Para a primeira coisa que vocês vão ter que fazer é calcular a elasticidade. Vocês lembram do que é elasticidade? Aqui, ó, esse E, meio deitadinho, engraçado, em itálico. EP significa elasticidade no preço. Vocês se recordam? Sim ou não? Sim. O que é a elasticidade, Adriane? Hã? Alteração de preço. Tipo, se eu aumento o preço, quanto eu consumidor vai começar. Isso. Exatamente. Elasticidade é uma medida de sensibilidade. Ela vai mostrar quanto que a sua demanda ela vai variar sempre que você varia o preço, aumenta o preço. Por exemplo, assim, você vai aumentar o seu preço em uma unidade, em quantas unidades a sua demanda vai cair, tá? Você vai aumentar o seu preço em 0,1%. Em quantos por cento que vai cair a sua demanda, tá? E ele fez uma simulaçãozinha bacana aqui nesse trabalho. Ele pegou aquele preço lá dado e a partir daquele preço ele foi fazendo uma simulação variando o preço em 0,1%. Tá? E tipo assim, eu vou aumentar o preço em escala de 0,1%. Não é 1%, é 0,1%. Só para ver o que vai acontecer na demanda. Isso baseado no que? Na elasticidade. E a elasticidade ele calculou de uma forma bem simples. Vamos ver onde está a elasticidade. Ah não, está lá em cima.
pegou a variação na quantidade dividido pela variação no preço e multiplicou pelo preço dividido pela quantidade. Na prática, eu sei que deu... Ó, a maximização do lucro da empresa vai se dar nesse ponto. A receita marginal é igual ao custo marginal. Deixa eu ver, eu estava vendo ontem. Onde que está? Aqui, ó. Pessoal, só um pouquinho, dá licença. O pessoal está fazendo barulho. Eu vou pedir para parar. Senão... Desculpa, gente. Meu pai estava fazendo barulho ali. Pedindo para ele parar. Então, olha só. Aqui, ó, 2,27 é o preço que ele estava vendendo a gasolina em 2005. Mas ele estava pagando, ele estava comprando a 1,96. Então, a diferença aqui, ó, 2,27 menos 1,26, dividido pelo próprio preço de venda. Aí ele chegou isso aqui, ó. Ele estava tendo um lucro bruto, não lucro líquido, lucro bruto, markup de 13,66%. Tá? Então, olha só, como que ele calculou a elasticidade? Ele pegou 1 e dividiu por esses 13,66%, o que dá um percentual de 7,32%. Então, o que mostra? Ó, por que esse sinal de menos aqui? Porque faz parte da demanda. Sempre que a gente aumenta o preço, vai ter cliente que vai pular fora. Entenderam? Então, olha só, significa que na prática, o que se espera como hipótese inicial? Poxa, se ele aumentar o preço da gasolina em 1%, a demanda dele vai cair em aproximadamente 7%, 7,32%. E aí, gente, esse produto é elástico ou não? Deixa eu perguntar para vocês. Por que é, Martin? Foi o Martin ou foi o Heitor que falou? O Heitor. Por que você acha que é elástico, Heitor? Isso. Ele é elástico e ele é fortemente elástico porque você teve uma resposta na demanda muito mais forte do que a variação no preço. Você aumentou o preço em 1%, só 1%, mas a demanda caiu mais que proporcional a isso, ela caiu em 7%. Tá? Ou seja, basta você mexer um pouquinho no preço, que a clientela vai pular para outro posto de combustível, vai correr de você. Por quê? Porque é um produto que os outros postos também vendem, é tudo gasolina do mesmo jeito. Entre aspas, tá? No caso do posto de gasolina, tá? E vocês vão perceber isso quando vocês lerem esse artigo, ele fala que o posto de gasolina, ele não pertence à concorrência perfeita, que seria o hortifruti, né? Todo mundo está vendendo alface e pimentão, é tudo a mesma coisa, tá? O posto de combustível não é bem assim. Primeiro que, por mais que você tenha muitos consumidores, tá? E tenha lá um certo número de ofertantes, por exemplo, lá em Passo Fundo, onde foi desenvolvido esse trabalho, tinha 50 postos de combustíveis, né? Ou seja, é um número assim que não é nem muito pequeno e nem muito grande, tá? Mas que, a depender do posto de combustível, você consegue ter um certo controlezinho sobre o seu preço, de forma que você consiga ter um lucrinho a mais, né? Isso aí já faz parte do mercado de economia monopolística, ou seja, ele não é um monopólio porque não é só ele que tem gasolina para vender, ele também não é aquela concorrência perfeita que basta ele aumentar um pouquinho e muita gente pula fora. Em alguns casos ele vai ter, mesmo que ele trabalhe com preço maior, ele consegue ter uma clientela. Eu vou dar um exemplo para vocês. Aqui em Sinop tem um posto de combustível que a gasolina dele tem o preço mais alto da cidade. Só que a gasolina dele é um produto diferenciado. Frisem vocês aqui, diferenciado e não diferente. Tá? Não é diferente, é gasolina. Ele está vendendo gasolina, o outro também está vendendo gasolina. Só que é diferenciado, porque a gasolina que ele tem é uma tal de grid, não sei lá das quantas. Então, se você chegar para comprar a gasolina dele, é quase 7 conto litro. Ou seja,
quase R$1 de diferença, mas mesmo assim ele mantém a clientela dele. Tá? Só que não é porque ele tem uma gasolina que é um pouco melhor, especial, isso, aquilo, que eu vou bater preço para cima de forma infinita e vou manter a minha clientela. Não. Tudo tem limite. Se ele aumentar muito, o povo que está abastecendo com essa gasolina mais cara, que entende que é uma gasolina melhor, vai pular para os outros postos de combustível abastecer com gasolina comum. É assim que funciona. O importante, gente, é a gente conhecer o negócio. E a gente conhecer o segmento, a gente conhecer a empresa, conhecer principalmente toda a estrutura de custo da empresa, tá? Calcular a elasticidade e aí sim vamos tabelar tudo, vamos fazer uma planilha para a gente encontrar esse nível de produção de oferta que vai dar o lucro máximo para a empresa, se é que vocês estão entendendo. Para isso, a gente faz uso de um pouquinho de matemática, usa um pouquinho dessas ferramentas, tá? E a gente busca as informações corretas, informações de mercado, ou seja, eu estou falando em levantamento de custo, tá? E aí a gente faz uma simulação no sentido de encontrar esse nível de produção que vai dar o maior nível de lucro para a empresa, de forma tal que, a empresa continue sobrevivendo e prosperando, tá certo? Então vamos voltar aqui. Tá, então ele encontrou aqui o valor da elasticidade. Tá. E olha só, ele tem que saber também, mas quantos litros ele está vendendo? Naquela época, gente, 2005 para cá, são 16 anos. Então nem cabe mais falar em 100 mil litros por ano. Aqui nós vamos pegar mês a mês, até porque naquela época os preços eram muito estáveis. A gasolina subia? Sim, subia uma vez por ano. Aqui a gente vê a gasolina subindo todo mês. Então, para quem de vocês, caso desejar trabalhar com gasolina, procure essa informação a nível mensal. Puxa, quanto que é o preço hoje? Hoje eu estou vendendo a R$ 5,95, mas eu estou pagando R$5 no litro. 5,5, 5,7, 5,8, 5,10, não importa. Você tem que ter essa informação de quanto ele está pagando. A informação de quanto ele vende, você já tem que basta passar na frente do posto de combustível e está lá o preço. Mas quanto que ele está pagando? Aí você vai ter que perguntar para ele. O gerente, o dono, sei lá. Se vocês não encontrarem essa informação na internet, né? Só que aí você vai ter que saber quantos litros que ele está vendendo por mês. Aí na internet você não vai achar essa informação. Você vai ter que ir lá e vai perguntar, tá? Ele vai falar, não tem por que não falar, ele vai falar assim, eu estou vendendo, sei lá, 100 mil litros por mês. 200 mil, 230, ou ele vai falar, olha, mês passado, deixa eu puxar aqui no sistema, mês passado eu vendi essa quantidade aqui, ó. Serve para você? Serve. Só para mim fazer essa continha aqui, esse trabalho, beleza. Então você vai precisar do quê? Você vai precisar do preço atual da gasolina, do preço que ele está comprando a gasolina ou comprou no mês passado e de quantos litros ele vendeu no mês passado. A partir disso aqui, beleza, gente, a gente já monta a tabelinha. Vamos descer aqui. Bom, esse MKP ou markup que a gente já calculou, certo? Já está lá em cima, aliás, aquele valor lá. Aqui a elasticidade estimada. E aqui ele colocou uma variação de preço de 0,1%. E a partir disso ele quer calcular o quê? O impacto na demanda. Ou seja, cada aumento de preço na ordem de 0,1%, quantos litros ele vai deixar de vender? Tá bom? Então vamos descendo aqui. Aí ele monta uma tabela. Olha a tabela que ele montou aqui, ó. Se alguém de vocês resolver trabalhar com gasolina, pode replicar, fazer do jeito que está. Acho que vocês não têm dificuldade em trabalhar com Excel, né, gente? Em digitar esses valores. Aí que, claro, não coube toda a tabela, né? Olha lá, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, até ele chegar nesse nível aqui, ó, 72, por exemplo. Ele foi variando, né? De 0,1 e 0,1%. Aqui o custo marginal na coluna G é o preço que ele pagou no litro da gasolina. Então, independente da quantidade de litros que ele for vender, ou seja, ele só vende a quantidade de litros que ele já comprou antes, né?
o preço que ele vai pagar vai ser R$ 1,96. O dono da distribuidora não vai dar desconto para ele. Se eu comprar 50 mil litros, quanto que você me faz? Se eu comprar 100 mil litros? Não, o preço é esse aqui, ó. É R$ 1,96 o litro se você comprar 1 litro ou se você comprar 100 milhões de litros. O preço é esse aqui, já é tabelado, R$ 1,96. Beleza. Então, para qualquer nível de produção, você vai ter um custo marginal fixo de R$ 1,96. Gente, isso aqui no 2005, tá? Hoje, não sei não se não vai estar mais de 5 aí o preço que eles estão pagando no litro. Não sei. Tá? Daí aqui tá vendo, ó. O markup foi de 13,83, aqui foi de um pouquinho mais, um pouquinho. Ele foi mudando à medida que ele foi fazendo essa simulação. Aí o preço também foi mudando. Mas como que eu faço isso, professor? É só você pegar e substituir naquelas fórmulas anteriores lá no 3, lá da metodologia, como ele colocou. Aí você vai encontrar esses valores aqui, para o markup, para o preço, para a quantidade, a receita total igual ao preço vezes quantidade. E aí aqui, ó, a receita marginal, é isso aqui que a gente vai, que é o pulo do gato, que a gente vai descobrir qual é o nível de produção que vai dar o lucro máximo para o posto de combustível, tá? Lembra que eu falei para vocês que na prática não vai dar bonitinho, certinho, igualzinho, de você igualar a receita marginal ao custo marginal, tá? Dificilmente você vai conseguir isso. Mas vamos pegar o valor que deu mais próximo a 1,96. Foi esse aqui, ó. Então é aqui que vocês vão ter o maior lucro possível. Tá vendo aqui, ó? Aqui é o lucro total, ó. 30,995. Depois, ó, 30,998. Opa, legal, aumentou um pouquinho. Então já não serve esse nível de 67. Eu vou ficar com esse nível de produção de 68 porque aqui ele me dá um lucro total, ou seja, um lucro final maior. E aqui no 69 é melhor ainda, ó, pulou de 30,998 para 31. Certo? Eu vou continuar produzindo desse nível que eu do 69 por 70, né? Isso aqui com certeza ele multiplicou por 1000, né? Em 1000 litros. Ó, ele já caiu de 31 mil para 30,998. Vocês estão entendendo, gente? Deixa eu ver vocês aqui. Mais ou menos estão entendendo? Sim, professor. Então não é assim, eu vou produzir para vender que daí eu vou ganhar mais dinheiro. Calma. Não é assim. Tudo tem que colocar na ponta da caneta. Na verdade, na planilha, né? Esquece esse negócio de caneta. Hoje a gente usa planilha, ou até tem programinha que faz isso, uns softwarezinhos aí. Tem que calcular tudo, gente, tudo. Por quê? Porque senão o cara... É aquela velha história. Daí eu vou pedir para você, tem os outros vídeos que eu postei aqui também, deixa eu ver. Lá do professor de contabilidade que eu comentei com vocês na aula passada, né? Ele falou de um amigo dele, fato real isso aí. O amigo dele tinha uma empresa lá com faturamento pequenininho, né? Em torno de 50 mil reais por mês, mas ele chegou e falou, olha, cara, aqui a gente trabalha, a gente produz, a gente vende, mas sei lá, eu não vejo a cor do dinheiro. Claro, você deveria ter parado de produzir a uns níveis de produção anteriores. Ali você teria o seu lucro máximo, mas daí você continua produzindo e o teu lucro está indo embora. Por quê? Porque o teu custo está aumentando. Então a gente tem que trabalhar num nível de produção tal que ali a gente obtém o lucro máximo. Deixa eu ver onde é que está aqui. Como a empresa maximiza o lucro. Eu não coloquei aqui para vocês. Eu vou colocar aqueles outros vídeos. Não são meus, é de um outro professor, mas com uns exemplos bem interessantes. Exemplo real, né, do amigo dele, como eu falei para vocês, tá? Ele não teve esse controle de produção. A gente tem que... aí depois que vocês montam essa tabela aqui, e novamente eu falo, para chegar a esses valores aqui, ó, vamos entender esse aqui, ó, de 13,83, só voltando lá para vocês verem novamente. Isso aqui a gente vai conseguir tudo através, aqui, ó, dessas formulazinhas aqui, ó. Aqui ele estava com o valor de 1,96, né, mas daí ele foi variando esses valores. Então aqui inicialmente ele tinha 13,66.
Aí lembra que ele foi variando em 0,1%? Ó, 13,83, 74, aqui ó, 66. Aí nesse ponto aqui ele conseguiu o lucro máximo da empresa dele. Depois que vocês substituírem tudo e encontrarem esses valores aqui, basta vocês selecionarem a coluna aqui e pedir para o Excel, vocês vão lá inserir gráfico de linha. Aí vocês vão encontrar um gráfico aqui, ó, da receita marginal e do custo marginal. E aqui ele vai te dar um nível de produção que vai maximizar o lucro, onde a receita marginal ela vai ser igual ao custo marginal. Que vai ser naquele ponto lá, ó, nesse ponto aqui. Ó. Entenderam, gente? É isso que eu quero que vocês façam. Olha aqui, ó, a curva de lucro, o que ela acontece? O lucro ele vai aumentando, tá? Isso aqui é a mesma coisa. Depois vocês selecionam a coluna do lucro lá, vão lá inserir gráfico de linha, aí ele vai aparecer, vai dar esse gráfico bonito aqui, né? Que visualmente falando ajuda muito. Caramba, olha, meu lucro máximo é aqui, ó. Ah, qual é o nível de produção? Puxa, foi aqui próximo a 100 mil. Ah, se eu continuar produzindo, espera aí, com a estrutura atual que você tem, se você continuar produzindo, você começa a devolver o dinheiro do lucro que você teve. Ou seja, para a sua produção aqui, ó, para de trabalhar aqui e ganha tudo isso de dinheiro. Porque se você continuar produzindo, você vai estar desperdiçando recurso, material, tempo e por aí vai, e você vê que o dinheiro que você já ganhou começa a ir embora, você começa a devolver. Porque o seu custo ele tá muito caro a partir desse nível de produção aqui. O seu custo está tão alto que não compensa você continuar produzindo. E aí vocês escrevam o resultado do trabalho. Os resultados do trabalho. Receita e custo marginal, isso aqui a gente já viu. Lucro total. Aqui ele coloca cenários, né? Primeiro ele faz uma variação, depois ele faz outra variação. Então eu quero que vocês façam um trabalho semelhante a esse, tá? Não precisa, esse aqui ele ficou até meio extenso, ele deu 19 páginas. Não pode ser um pouco mais curto, tá? Não é para encher linguiça, mas é para fazer um trabalho assim, um trabalho legal, um trabalho completinho, adequado, né? Que vocês comecem lá com a apresentação do que vocês querem, certo? Façam um resuminho. Um resuminho na introdução. Essa parte da introdução aqui ela é bem teórica. Aqui ele fala um pouquinho de empreendedorismo, né? Como vocês viram aqui, o empresário, o que ele vai ter que fazer para sobreviver no ambiente econômico atual? Puxa, ele vai ter que estar atento aos sinais de mercado e assim se antecipar a mudanças e seus impactos na sua empresa. De forma que ele vai trabalhar com precificação. O que é trabalhar com precificação? Ele não vai vender ao preço que ele quer. Ele vai vender ao preço que vai trazer o maior lucro possível para ele. Para isso a gente precisa dessas informações e planilhar, colocar numa tabela. Qual vai ser o ponto que vai me dar o máximo lucro possível? Talvez você esteja trabalhando num ponto onde o seu preço de venda é inferior ao do seu concorrente, só que você vai conseguir ter mais lucro que ele, tá? Talvez você vai conseguir trabalhar num ponto onde o seu preço de venda é um pouquinho mais alto em relação ao seu concorrente, e mesmo assim você vai ter um lucro maior que ele, tá? Então, assim, a gente não tem que necessariamente seguir o mercado, a gente tem que olhar para dentro da empresa, porque as empresas não são iguais, gente. As empresas, por mais que, nesse caso do posto de gasolina, todo mundo está vendendo gasolina, beleza. A estrutura de custo da empresa ela não é igual, ela é diferente. O tamanho dela é diferente, os custos da empresa não são necessariamente iguais. E é para isso que a gente tem que olhar, tem que se fazer todo esse levantamento de custo para no final das contas, aí a gente faz aquele comparativo. Tá? E aí,
o que a teoria ensina, aí vai ser válido para todas as empresas, tá? O ponto de maximização do lucro vai ser ali, onde a receita marginal ela vai tender a se igualar com o custo marginal. Não é que exatamente igual, gente, tá? Mas o mais próximo possível do custo marginal. E aí você trabalha para isso, focando naquele nível de produção ali. Pessoal, fique claro? Professor, então é para fazer um trabalho naquele modelo? Naquele modelo. Vocês vão seguir esse artigo aqui, ó. Eu tô aí você escolhe o que você tá. Ah, professor, eu quero trabalhar com gasolina. Eu vou fazer um trabalho igual a esse aí. Beleza. Supondo, né, Adriane? Aí você vai ter que fazer uma visita técnica. Você vai lá, de repente a cidade que você mora é uma cidade pequena e você tem amizade com o proprietário do posto. Chega lá e pergunta para ele, ó, mês passado, quantos litros de gasolina você vendeu? Ah, eu vendi, sei lá, 300 mil litros de gasolina. Ah, beleza, e quanto que você pagou cada litro? Ah, eu paguei, sei lá, R$ 4,97. Supondo, né? Supondo. Ah, e tá bom então. E aí você começa a escrever o seu trabalho, tá? Aqui é que toda aquela parte teórica que tá lá no livro do David Kupfer, tem nos livros de microeconomia também que tratam da parte da empresa, as curvas de custo. Isso aqui não muda nada, gente. Isso aqui é tudo teórico, certo? E aí depois que você escreveu ali o resumo e a introdução que entra a teoria, aí você vai escrever lá a metodologia. A metodologia é a matemática, que também é tudo teórico, aqui ó, a determinação do markup, certo? Aqui ele apresentou toda a matemática fundamental, mas se bem que vocês não vão precisar de tudo isso aqui. Tá? A gente só precisa da continha lá onde a gente encontra a elasticidade e a receita marginal. Porque o resto a gente já tem. O custo marginal, que é o custo unitário, nesse caso, nesse exemplo do litro da gasolina, vai ser o mesmo. Em qualquer nível de produção. Ah, mas o que é a produção? É o volume que você está vendendo. Tá? Então, você só vai vender aquilo que você comprar. Independente da quantidade que você comprar, aquele valor pode ter certeza que é fixo. Ele não vai dar desconto para você. Se você comprar 20 mil litros, 30, 50, 200 ou 300 mil litros, o valor ele é meio que tabelado, é aquele pronto. Tá? Aí aqui, ó, determinação do preço de venda, né? Uma aplicação utilizando planilhas eletrônicas. Ah, mas por quanto eu vou vender essa gasolina, né? Aí é que tá. Qual que vai ser uma? Aqui entra a precificação. Por quanto que eu vou vender? E aqui, ó. Aí vocês podem seguir do jeito que ele fez aqui, ó. Pegou lá o preço de venda. 2,27 que ele estava vendendo, menos 1,26 dividido pelo 1,97. Puxa, já deu o markup dele, né? De quanto? 13%. Pega 1, sempre essa é a regra. 1 e divide pelo markup, aí você vai encontrar a elasticidade. Caramba. De cara você vê que você não tem muita margem para mexer nesse preço aqui. Porque é um pouquinho que você mexer, a sua demanda cai muito. Mas pode ser que você compense você subir a sua gasolina em alguns centavos aí. Vai perder cliente? Vai. Pode ter certeza que vai. Mas compensa até um certo nível de elevação de preço. Somente montando uma planilha, gente, baseada nessas informações, é que vocês vão conseguir descobrir o nível de produção que vai maximizar o lucro de vocês. Tá, gente? Aqui, ó. Aqui é aquela continha que ele fez lá. O preço, né? Vezes daí o preço menos o custo marginal. Aliás, dividido, né? Preço menos o custo marginal. Que foi aquilo lá, ó. Tá aqui, ó. 2,27 menos 1,96 dividido por 2,27. Então é só fazer desse jeito aí, bem simples. Depois que vocês montam a tabela, como essa, gente, que vocês já vão ter calculado o valor aqui, ó, do markup, do preço, da quantidade, receita total, que você multiplica preço por quantidade, a receita marginal, daí a receita marginal, a fórmula está lá em cima também, que eu já mostrei para vocês como calcular, certo? Isso aqui o custo marginal vai ser constante,
o custo total. É só você pegar o custo marginal, multiplicar pela quantidade, né? E o lucro, que é igual a receita menos o custo, né? Tem a primeira continha que tem lá em cima, bem básico, gente. Depois que vocês calcularem a primeira linha, vocês só clicam nela e arrastem para baixo, que daí ela já vai copiar a fórmula para as demais colunas, tá? Professor, Oi, pode perguntar. será que eu não fiz informações na internet, professor? Eu acho que dificilmente as empresas aqui fazem acompanhamento de quanto é decente. Claro que Geralmente faz. sim. Não, Adriane, Sério, hoje é tudo informatizado. Eles acha? têm salvo no sistema. Você acha que um posto de combustível não vai ter salvo lá quantos litros ele vendeu no mês passado? Claro que tem. Será, Ele professor? pode Porque até não, esse negócio é ele muito pode, rápido. Adriane, até não querer falar para você, tá? Se você chegar com um jeitinho, não é para um trabalho acadêmico, eu sou estudante de economia, me ajuda aí, só me Eu fala. conheço, porque tem uns 3 postos aqui da vila. Eu Aham. conheço um cara que trabalha nos 2. Então, Tô conhecido do mundo. pergunta, ele vai te falar, é básico, gente. No caso da gasolina é mamata. É só seguir esse trabalho e fazer do jeito que tá. Só que, claro, gente, não dá pra gente inventar valores. Não vai colocar qualquer valor de compra da gasolina lá. E de, eu acho que ele vendeu isso aqui. Não, vai lá e pergunta pra ele. Cara, é o seguinte, mês passado, quantos litros você vendeu? Eu vendi 358 mil litros de gasolina. Supondo. Ele vai falar. Beleza, anota ali o que ele falou. Por quanto você comprou essa gasolina? Peraí, deixa eu consultar no sistema aqui. Eu paguei aí 4,97 litros. Beleza, obrigado, viu? 4,97. Pronto. Pronto. Para quem quer fazer com outra coisa, dá para você fazer com o que você quiser. Com o que você quiser. Quer montar uma sorveteria? Dá. Quer montar uma padaria? Dá também. Qualquer coisa. Tá? Eu achei interessante esse trabalho aqui, porque de todos os que eu vi, esse foi o mais simples. E apesar de muito simples o jeito que ele construiu esse trabalho aqui, ele conseguiu um resultado muito bom, gente. Através do uso de elasticidade. Tem outros critérios para calcular? Tem vários, gente. Tem vários. Mas ele conseguiu chegar num resultado bacana. Tá? Então lá, eu vou pedir para vocês. Primeira coisa, definam o que vocês querem trabalhar e me procurem e mandem mensagem, porque eu vou estar auxiliando e ajudando cada um de vocês. Certo? Já comecem fazendo isso hoje. Segundo, vão lá, gente, e assistam para assim ficar muito claro e vocês entenderem. Assistam aqueles vídeos, tá? Do exemplo que eu fiz, que isso aí é de turma anterior, com uma produção de massas de pizzas. Não é uma tabela igual essa, é um pouco diferente, baseada na tabela do livro, tá? Do capítulo 3 ali, daquela parte dos custos de curto prazo. Mas não muda muito não, porque no final das contas, gente, a gente vai pegar e igualar a receita marginal, custo marginal, e ali a gente vai conseguir ver o ponto de produção que vai maximizar o lucro da empresa. Simples assim, tá? Sem muita frescura, bem simples, tá? Ou seja, a gente vai pegar a teoria e a gente vai colocar na prática. De forma que, qual que é o objetivo desse aprendizado aqui e desse trabalho? É que vocês tenham condição de lá na frente, de repente, ajudar um amigo de vocês na empresa dele, no negócio que ele está querendo montar, está querendo abrir. Você vai conseguir ter condição de auxiliar ele, certo? A descobrir um nível de produção ali, dada ao tamanho da empresa dele, dada a estrutura física e estrutura de custo que ele tem, certo? Falar, amigo, é o seguinte, você vai ter que produzir para isso. Mas a minha demanda atual é inferior a isso. Aí você vai utilizar umas outras estratégias que daí já fogem um pouco da economia. Tá? Estratégias aí da administração, como por exemplo o marketing, você vai ter que divulgar o seu negócio, você vai ter que buscar cliente, tá? Mas trabalha para ter esse foco aqui, para atingir esse nível de produção. Mas se eu extrapolar isso, cara, não vai ser legal extrapolar esse nível de produção. Se acontecer de você extrapolar esse nível de produção, crescer muito a demanda, aí você vai ter que rever sua estrutura de custos aí, tá? Se de repente um investimento maior numa próxima unidade vai compensar para você ou não. Aí um outro estudo a ser feito. Agora, falando em curto prazo, dado a sua estrutura de custo, trabalhe para você conseguir essa demanda que a planilha está mostrando para a gente aqui.
para atender esse público, essa clientela e pronto. Tá? A ideia é essa, gente. De forma que vocês tenham condição a orientar futuramente pessoas aí em seus negócios, né? Prestarem consultoria, até ganhar dinheiro com isso, né? Quem sabe? O professor, mas qualquer pergunta que a gente tem que fazer é quantos a pessoa vende e quanto ela pagou. Isso. Para esse exemplo, né? Nesse caso aqui, sim. Você não precisa de muita informação. Porque assim, o preço de venda, Adriane, você já tem. Digamos que você realmente queira fazer com gasolina. O preço de venda está lá. Não tem a placa? Promoção hoje, gasolina. 6 e pouco litros. Álcool, etanol. Já tem o preço de venda, você já tem. Ele está disponível para todo mundo. O governo achou o petróleo sei lá, aumentou 9% ou o diesel. Vai aumentar mais. O gás também, tá? E a energia elétrica vai aumentar de novo, tá, gente? A taxa já dá 14%. Vai aumentar de novo. Mas enfim, pessoal, vocês entenderam? Vocês têm dúvidas? Quero ouvir de vocês. Se eu quisesse, digamos que eu sou uma fazendeira e produzo soja. Dá. Você tem que ter informação. Você tem que ter a sua informação do seu custo de produção. Então eu teria que deixar fazendeira para me responder essa pergunta. Mas eu sou fazendeira. Veja lá, decida aí o que você quer fazer. Mas, pessoal, isso aí é para ontem, tá? Vocês vão ter prazo para fazer esse trabalho? Vão. Só que vocês têm que decidir já o que vocês querem fazer, tá? E aí me procurem. Mandem mensagem para mim no WhatsApp, no PV. Eu vou estar auxiliando cada um de vocês. Certo? Se eu quiser, por exemplo, entrar na questão de produzir emissões, quais perguntas eu preciso responder? Não, você não vai responder. Você vai perguntar. Ele é que vai te responder, tá? Você vai ter que perguntar, tá? Você vai ter que questionar os custos dele. Nesse caso não vai ser mês a mês, não. Vai ser por safra. Então vai ser por ano. Tá? E aí cuide para não misturar alhos com bugalhos, porque quem tem fazenda produz soja e milho, que é a safrinha, tá? Então se você quer fazer um estudo para soja, seja soja. Para milho, usa safrinha. É diferente. E cada um vai ter um custo de produção diferentes, porque são produtos diferentes. Então seria mais que o custo da semente, seria mais que o Não é só semente, é tudo. É tudo, porque você não compra só semente, você compra o veneno, você compra o corretivo, ali no caso o calcário, aquelas coisas, entendeu? Custo com trator, aí você vai ter que pegar o custo bruto dele. Qual o custo de produção, tá? No caso do posto de gasolina, ele está simplesmente atravessando, ele está comprando e revendendo, ele não está produzindo, tá? Da fazenda é mais complexo, mas dá para fazer? Dá. Claro que dá. Quer fazer da fazenda? Eu te auxilio. Mas você vai ter que fazer todo o levantamento de custo de produção, custo bruto. Quanto custou para ele produzir soja na área que ele tem? E aí você vai ter que multiplicar o custo por hectare vezes a quantidade de hectares que tem a área dele. Certo? Daí você vai ter que perguntar por quanto ele vendeu. Que preço você conseguiu naquela quantidade produzida e comercializada. Aí ele vai falar para você, né? Porque essa informação você não vai ter. Então você vai ter que questionar ele sobre as duas pontas. O custo de produção, ou seja, quanto que ele pagou, digamos assim, para comprar. São todos os custos que ele teve para produzir. Certo? E qual foi o valor de venda? Ele também vai ter que te informar. E qual foi a quantidade? Ele também vai ter que te informar. Isso aí você não tem informação nenhuma. Isso aí você vai ter que ter. Nem todo mundo gosta de passar, mas tem gente que é de boa. Vai depender da amizade que você tiver com o fazendeiro aí. Mas dá para fazer sim, tá? A teoria é a mesma. A teoria vai ser a mesma para o posto de gasolina, para a padaria, para a soja, para o frigo. Não vai mudar nada. Aquelas curvas de custo são literalmente as mesmas. A tabela a ser construída é a mesma, só a aplicação que é diferente. Tá? Mas a teoria é a mesma e a matemática é a mesma. Para todas as empresas, todos os negócios. Não vai mudar. Tá? Vamos lá. Arquileide, Marton e Heitor.
Conseguiram entender? Oi? Ah, não. Então você conhece o proprietário, tá? Ah, ele não vai. Ele não tem por que falar, eu não vou falar. Qual que é o problema em ele falar o quanto que ele paga e o quanto que ele vendeu, né? Ele tem lá no histórico dele lá. Todo posto de combustível tem um sistema que deixa tudo registrado. Você pode ter certeza disso. Ninguém mais hoje em dia trabalha no manual. Ah, vendeu lá, já foi registrado. A bomba acabou de abastecer o carro, já está lá no sistema, já está lançado, já está registrado. Tá? Não, peraí, eu vou acessá-la. Ele entra lá, mês passado. Amigo, é o seguinte, ó. Eu vendi tantos litros de diesel e eu paguei isso aqui. Aí por quanto você estava vendendo? Ah, deixa eu consultar aqui. Ah, o mês passado eu estava vendendo esse preço aqui. Pode acontecer, Heitor, que do dia 1º, vamos supor, do dia 1º ao dia 14, ele vendeu esse preço, mas daí teve um reajustezinho que do dia 15, outro dia ele vendeu outro preço. Aí você faz uma média, não tem problema. Vai dar pouca diferença. Dá para fazer uma média. Foi claro, Heitor? Aquileide, você entendeu? Sim, entendi, professor. Marton também? Sobre o que eu vou fazer o trabalho. Ah, de repente você já trabalha com alguma coisa, você compra e você vende. Eu tive uma aluna que ela é revendedora da Natura. Dá? Dá? Claro que dá. Só que aí você vai ter que escolher um produto só. Não dá para fazer com todos. Porque seria um trabalho para cada produto. Não vai dar. Escolhe um produto só. Pronto, é. Se você quiser abandonar a fazenda e fazer com a avó da sua mãe, faça. Pessoal, isso aqui aplica-se em tudo. Oi? É genérico. Oi? Parece ser mais fácil. A fazenda tem muito custo envolvido. Tem. A fazenda é complexo. É legal? É. Dá para fazer? Dá. Vai dar mais trabalho? Bastante. Bastante trabalho. É por isso que quem presta consultoria para fazenda normalmente não cobra baratinho não, tá? Normalmente. É, eu lembrei dele agora. Não cobra baratinho, até porque ele sabe que os caras têm dinheiro, né? Pessoal, ó, o que eu queria passar para vocês hoje é isso. Essa é uma das avaliações, ela começa a partir de amanhã, tá? Já vou lançar, aliás, já está lançado lá, né? Só não coloquei na descrição. Vai ser esse trabalho aí, vou dar um prazo legal para vocês entregarem, só que vocês têm que começar ontem, tá? Então, a primeira coisa, definam aí o que vocês querem trabalhar. A aplicação desse trabalho. Ah, já definiu? Beleza. Aí agora vocês vão levantar as informações reais, verdadeiras. Não vão colocar valor aleatório lá de preço de compra, preço de venda, quantidade. Não. É valor real. Vamos fazer uma aplicação. Tá? Vocês vão assistir todos aqueles vídeos que eu postei sobre as planilhas que eu fiz daqueles exemplos de massa de pizza. Eu vou estar postando também os vídeos do professor Cláudio Branchieri, onde ele fala daquela situação do amigo dele. Esse professor ele é contador e o amigo dele foi procurar ele, né? Ah, Cláudio, me ajuda aí, cara, porque a gente fatura aqui, eu e minha mãe, 50 mil reais por mês e cadê o lucro, cara? Eu não vejo cor do dinheiro. Vocês já ouviram isso aí de alguém? De algum empresário? Estou trabalhando, mas não vejo a cor do dinheiro. Eu estou vendendo todo dia. Os funcionários trabalham, mas não estou vendo dinheiro. Já ouviram isso? Por quê? De repente, o nível de maximização de lucro dele era ali na produção 30, vamos supor. Mas quanto que o cara está produzindo e vendendo? Ele está produzindo 47, 48. Meu, ele está jogando fora todo o dinheiro que ele já ganhou. Não é assim que funciona. Entenderam? Depois eu vou estar postando esses vídeos lá para vocês. Foi claro, gente? Tá? O que eu queria passar hoje era isso, tá? Vocês têm meu contato.
Pode me chamar no privado. Professor, ó, definir aqui, eu vou trabalhar dessa forma. Me orienta aí. Maravilha. Vamos começar a trabalhar, mãos à obra. Eu acho que esse trabalho aí ele vai render bons frutos aí para vocês. Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Então, professor, acho que eu vou fazer Não, dos dois não. Ou da gasolina ou do diesel. Escolha um. Um ou outro. Já veja isso aí, tá? Se é isso mesmo que você quer, já levante as informações e aí você replica o trabalho e faça igualzinho como tá nesse aqui. Tá bom? Ah, e outra coisa, gente, nunca mencione nome. Todo trabalho, geralmente, ele é de caráter público, como esse aqui. Ele está lá na internet para todo mundo, de qualquer parte do mundo ver. Ah, então eu vou divulgar o nome da empresa? Jamais, gente. Ninguém faz isso. É errado isso. Não pode, é antiético. Você pode falar, foi feito num posto de combustível, empresa tal, localidade tal, mas jamais mencionar nome. Caracteriza o tipo da empresa, a produção e tudo, mas nome, never. Jamais. Marton, tem ideia do que você vai fazer? Entendeu mais ou menos. Eu te mando lá no ar. Tá bom, Aquileide, Oi. já tem alguma ideia? Então, professor, eu vou pensar. Mas tem algumas ideias aqui, mas eu vou pensar, dar uma pesquisada. Isso. Pra não ser tão extenso assim, depois não acaba meio complicado. Pense nisso também, gente. Vão pensando aí num simples bem feito, tá bom? Pessoal, Professor, você falou que não precisava ser um trabalho tão extenso. O que não seria tão extenso assim? algo que seja cansativo, o famoso encher linguiça, tá? Não é que você vai escrever 2 páginas, também não dá. Mas é que você vai colocar as informações que sejam necessárias ao seu trabalho, tá? Nada de algo além. Eu vou recomendar aquilo que já foi comentado, que já foi exposto no trabalho. Não precisa, é desnecessário, tá? Faça um trabalho enxuto e objetivo, tá? Se for necessário 12 páginas, que faça com 12 páginas. Com 12 não deu, tá? Vai 15. Que seja 15. Eu consegui fazer aqui com, sei lá, 11 páginas. Aí vai de cada um, tá? Mas utilizem aquele trabalho como modelo, Quando se fala em replicar, é que você vai tomar aquilo como modelo e você vai procurar seguir aquele passo a passo ali, tá? Não estou falando da Ctrl+C e Ctrl+V copiar, não, isso é errado, tá? Mas se espelhe naquele trabalho e sigam aquele modelo. Tá bom, gente? Beleza. Por hoje era isso, essa aula está sendo gravada e eu já vou disponibilizar ela no site para... Vixe, travou tudo aqui? Fala sério. Isso, tá bom, já deu 1 hora já. Parar.